Alguém? Oi. Falar um pouco ainda só para finalizar esse assunto, que realmente a gente vê hoje os grandes portais e as empresas de comunicação que eram tradicionais, eu sinto que elas estão um pouco perdidas em termos de comunicação digital. Eu vejo que perderam a identidade. Estão fazendo, a cada vez estão tentando encontrar a bolinha. Como as gravadoras, as produtoras perderam o trem da história, não conseguiram acompanhar o que aconteceu com a inovação tecnológica desde a criação do Napster, né, das tecnologias de peer-to-peer. Eles realmente deixaram de aproveitar, montar naquele cavalo naquela hora que estava passando. Então, as empresas de conteúdo no Brasil, eu também acho que estão perdendo um pouco a identidade e estão procurando os blogueiros. Eu não conheço muito, mas eu observo o mercado. Eu não conheço, vamos dizer, criação de blog, né, mas eu observo o mercado como negócio. Então, os portais começando a chamar um blogueiro, começando a chamar alguns para participar do conteúdo deles, com parcerias, até a palestra anterior que teve aqui, falando com parcerias extorsivas, né, com relação à remuneração da publicidade. Então, isso tudo eu vejo que é um movimento ainda vamos dizer assim, do império da comunicação, tentando controlar a criação da espontaneidade, da comunicação espontânea. E eu acho que nós estamos no sentido contrário. Nós estamos com a espontaneidade, vocês principalmente, com a espontaneidade conseguindo conquistar uma audiência fiel. E isso que é o principal ativo de uma empresa de comunicação, que é o eyeball, que é a audiência fiel. Fazendo uma pergunta para todos, né? Todos têm, lógico, um ramo na internet, acompanham o mercado de internet. Mas uma pergunta mais ampla, falando do empreendedorismo na internet, o que vocês veem assim no futuro? Porque a gente tem uma empresa, por exemplo, a Level Up, que está faturando milhões aí em games, é uma empresa de internet, e vemos também a compra coletiva. O que vocês veem para o futuro, assim? Onde vocês veem foco? Falam assim, não, isso aqui vai crescer, lógico, né? Não vai entregar o jogo se vocês mesmos entravam lá e falavam, ei, vou ganhar dinheiro, mas assim, o que vocês veem? Que parte vocês acham que vão crescer mais na internet? Eu acho que o que vai crescer a partir desse final de ano, começo do ano que vem, são duas áreas completamente distintas, que é acessibilidade e mobilidade. Eu acho que quem começar a investir forte em empresas desse tipo vai estar na frente de muita gente daqui a uns 2, 3 anos. E eu também acho que a tendência não é que se criem grandes corporações. Eu vejo que aqui no Brasil nós vamos ter 1 milhão, 2 milhões de pequenas empresas de web fazendo grandes coisas. Não acredito em 1 ou 2 empresas que vão dominar isso tudo. Assim, eu acho que um ponto muito importante que você passou aqui é o lado de mobilidade. Vem um pouco daquilo que a gente falou antes, assim, não dá para você prever tudo. Ainda mais nessa área de mídias sociais, assim, muitas vezes a gente está tentando arriscar um palpite que quase sempre não se realiza. Mas o lado de mobilidade, recentemente o Brasil passou, a quantidade de celulares passou a ser maior, a quantidade de linhas passou a ser maior do que de habitantes no Brasil. Isso, óbvio, a gente tem um hábito muito forte aqui no Brasil de ter 2, 3 chips, principalmente a classe C e D. Mas isso traz um questionamento que é o seguinte: hoje em dia você pega o smartphone, ele não é mais um celular. Na verdade, o celular é só uma função dele. Ele é um computador de bolso. E, em termos de mídias sociais, ele começou a agregar. Antigamente, ele meio que era para quebrar o galho. Vou checar meu e-mail e tal. Mas hoje em dia, você tem funções que você só consegue fazer com o seu celular. Então, ele começou até a ganhar vantagens. Um lado, a geolocalização. Um lado, você poder tirar foto, publicar na hora. O próprio Twitter. Né? Então, assim, esse lado de você poder estar presente 100% com a pessoa, com o usuário, e você ter essa base instalada, que é muito maior que a base instalada de computador no Brasil. E hoje em dia você tem smartphones que são dados de graça, tem smartphones de R$300 que você faz um plano aí de 50, 30 minutos, ele já dá de graça para você, abre uma oportunidade muito forte. Né? E assim, essa fronteira do que é mobile, do que não é mobile, está ficando cada vez mais cinza, né? Porque você tem um computador de bolso e você está
assim, eu não conheço uma marca, eu não conheço um outro produto que esteja 100% do tempo com uma pessoa, como um aparelho celular e a operadora desse aparelho. Então, assim, são portas de entrada fantásticas. Então, acho que realmente assim, é uma tendência muito forte. Concordo com tudo isso que eles estão falando, eu queria complementar, porque eu acho que tem tanta coisa diferente para se responder nessa pergunta. Vou dizer da experiência que eu estou mais próximo. Eu acredito que tem um espaço gigantesco para empresas que bebam na fonte de mais humanidade, de mais sensibilidade. O caso do Papo de Homem, nós somos uma grande tribo, uma grande comunidade. As pessoas vão ali não somente porque elas gostam da qualidade do conteúdo, mas porque elas estão em casa. Elas se referem ao Papo de Homem como isso. A gente não se posiciona como dono, a gente se posiciona como líder. A gente tem uma sensibilidade, assim como a gente faz isso, eu acredito que uma série de outras empresas tem bebida na fonte, que é aliar as maravilhas tecnológicas, o crowdsourcing, N princípios que a tecnologia traz, à sensibilidade, à humanidade. Eu acredito que esse é um nicho ainda muito pouco desbravado, que com certeza tem potencial imenso para o futuro. Só para concluir, eu acredito muito que o nosso trabalho como agência, a gente vai cada vez mais enxergar as marcas como mecenas, como antigamente, enfim, sempre tinha alguém que poderia patrocinar ou mostrar ou, na verdade, dar visibilidade para pessoas que trabalham para projetos bacanas. E eu imagino um pouco que a gente vai ter esse papel aí também de trazer, de saber aliar a marca a um projeto bacana e não necessariamente, às vezes, como acontece algumas vezes, a gente vê alguns maus exemplos aí de requentar coisas e ficar sempre no mesmo, mas na verdade começar a aumentar muito mais o radar para coisas bacanas que estão acontecendo e as marcas vão poder proporcionar isso para os seus consumidores, enfim, usuários, pessoas que estejam acompanhando. Tá no fundo? No caso da minha questão, pouco, tanto quanto focada, mas para Maria Carol. Me corrija se eu estiver errada, vocês lidam na Kingo com datamine? Não exatamente. Não exatamente. De qualquer maneira dá para olhar. Como vocês, citando a mobilidade, a acessibilidade, como é que você vai lidar com a convergência das mídias? Porque aqui a gente tem agência, a gente tem blog que virou portal, a gente tem produtor de software, de serviço, a gente tem produtor de hardware. Como é que vocês vão lidar com essa convergência toda de tecnologia? Como é que você vai lidar com o conteúdo que vai surgir dessa convergência? Porque é o que interessa. Nosso desafio aí é saber extrair o conteúdo dessas mídias. Cada um tem um jeito especial. Quando a gente abriu a Kingo Labs, esse era o nosso desafio. Nós queremos conteúdo e queremos trabalhar com ele. Por conteúdo eu estou falando de dados. Então, assim, eu tenho uma maneira específica de extrair dados de usuários de telefonia celular, eu tenho uma outra maneira específica de extrair dados de pessoal que navega em sites web, até de dados de pessoas que passaram na rua através dos algoritmos de reconhecimento. O nosso maior desafio é criar uma plataforma única que a gente possa mastigar todos esses dados e descobrir o que é real e o que não serve para nada. Eu acho que excesso de informação nunca é demais, apesar de ter gente que não acredita muito nisso, né? Mas a gente ainda está caminhando nisso. Nós temos um projeto bem grande em desenvolvimento, que é de uma plataforma única para a coleta de análise de dados. E essa plataforma vai poder ser usada para qualquer coisa que me peça. Tipo, Carol, esse tipo de dado que eu quero, se vira aí para buscar. É isso que eu quero, que a gente está tentando fazer. Oi. Eu gostaria de partir um pouco mais para a área de gestão da empresa de vocês. Eu gostaria de saber como é que vocês lidam, como é que vocês trabalham com os departamentos que não é da especialidade de vocês, seja RH, financeiro, atendimento. Pode perguntar, geral. Acho que eu vou começar que a minha empresa deve ser menor aqui, eu não sei. A Kingo Labs tem 9 funcionários e um 10º que é o financeiro. Ele é a única pessoa que não faz parte do outro grande departamento que eu chamo de departamento de criação. Então, como nós somos uma empresa muito pequena, a gente não tem RH, a nossa contabilidade é terceirizada.
E a única coisa, como ela falou, a única coisa que a gente precisou, que não tem nada a ver com o nosso core business, é o financeiro. E ele fica no mesmo salão que a gente e acaba entendendo tudo que nós fazemos, apesar de não ser da área. Aqui em Guarulhos tem um sistema de gestão que as pessoas consideram estranho, e outras pessoas me falaram que é inovador, e outras me falaram que eu sou louca. Que é assim, não existe uma figura chefe. Eu tenho 2 sócios e os 2 não ficam na empresa. Então eu sou a única sócia que está lá no dia a dia. E o nosso sistema de gestão foi criado esse ano e é assim. Exceto as decisões financeiras, cada um dos meus funcionários, durante uma semana ou 2, dependendo dos projetos que a gente está fazendo, é o gestor da semana. Então ele toma as decisões de como distribuir o trabalho, até o meu trabalho, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Essa foi uma maneira que eu achei de tirar toda essa carga, porque assim, vou falar, Carol, como você é folgada, né? Mas foi uma maneira de eu tirar essa responsabilidade de mim, de decidir o que 9 pessoas vão fazer no dia, no mês, no ano, e para eles entenderem o quão importante é cada um deles naquele esquema. Se um dos meus funcionários ficar doente, a gente entra em pânico, porque nós não somos uma empresa que tem essa cobertura. Lógico, todo mundo faz de tudo, mas a gente precisa muito de cada um deles. E esse sistema tem dado certo. Nesse 1 ano e meio eu não perdi nenhum funcionário. Não pagamos os melhores salários do mercado, mas eu tenho certeza que o pessoal se diverte trabalhando lá. O plano de saúde é bom. É ótimo. Sim, não tem muito mistério, assim. Você tem que evitar o dilema do pato, que é aquele bicho que ele nada, anda e voa e não faz nada direito. Então, assim, obviamente você tem que focar na sua área de especialidade. E para você fazer isso, você tem que encontrar pessoas que são da sua confiança. Como a Ana falou, uma coisa assim, super importante, no Brasil principalmente, você tem um bom financeiro. Porque assim, a estrutura de impostos é complicada, é pesada, o processo de cobrança, assim, tem N coisas que passou do simples, agora não foi, mas enfim, enfim, tem trocentas guias que você tem que pagar, é uma complicação, é uma selva burocrática. E o financeiro ele é muito importante por conta disso. Então você tem que ter essas pessoas que você confia e você tem que tentar encontrar um equilíbrio. De um lado você não pode fazer aquela microgerência, né? Você ficar lá junto com o cara, deixa eu ver essa planilha do Excel, porque aí você não faz a coisa que tem que fazer. Mas do outro lado você não pode ser igual o Silvio Santos, que não colocou o pé no Pan-Americano e deu isso aqui, né? Então assim, você tem que tentar encontrar um equilíbrio nessas 2 áreas com pessoas que você confia. Eu adorei uma frase que eu vi no Twitter, eles diziam assim, que droga que na faculdade a gente não aprende a emitir nota e aquela empresa. Nossa, não, é surreal, assim. Eu tô tendo nesses últimos, assim, até um pouquinho antes, assim, eu tive que mudar muito o meu conhecimento, sabe? Você tem que começar a gerir, você tem que, sério, você tem que ver se tem papel higiênico na sua empresa, assim, sabe? Você não tem que só cuidar do cliente e tal. E é muito importante também, acho que você falou, não pode ficar nessa microgerência e no sentido de você, enfim, não confiar. Sério, o financeiro... Obrigada, Débora, te amo. Na verdade, assim, é muito, 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 muito importante. E porque também isso passa pelo relacionamento com seus fornecedores. Cara, é horrível. Imagina se eu não vou lá e não pago ninguém que a gente trabalhou, assim. Isso também vai refletir na nossa, enfim, no nosso métier profissional.